Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E o tema do vídeo de hoje é o seguinte: existe idade para começar na refrigeração? E a gente vai falar também do futuro da profissão nos próximos anos. Sim, os dois temas têm a ver. Por quê? Porque tem gente que, quando a gente fala em idade, tem gente que vai começar muito novo, certo? Eu vou falar dessa galerinha que vai começar bem novo, certo? E vou falar da galera também mais experiente, o camarada que já tem muita experiência, muitas vezes até já é aposentado e está pensando agora em entrar na refrigeração. Vale a pena começar a nova carreira já depois de uma certa idade? Bom, é sobre isso que a gente vai falar. Fica comigo, vai ser bem legal. Bom, vamos lá então. Então, primeira coisa, existe idade certa para começar? Qual seria? 30, 40, 50 anos? Depois disso já fica complicado. Tem um ditado que o pessoal diz, fala assim, papagaio velho não aprende a falar. Será que é verdade? Do papagaio eu não sei, mas na refrigeração não tem nada a ver. Beleza, vamos começar primeiro pela galera mais jovem, certo? Quanto antes, uma das coisas que eu gostaria muito de ter feito com relação à refrigeração é ter começado mais cedo. Eu comecei por volta ali dos 30 anos, tá certo? Por volta dos 30 anos, quando eu comecei. Foi quando eu descobri a refrigeração, então não tinha como eu começar antes, mas se eu tivesse começado antes, eu teria gostado, eu teria sofrido muito menos, certo? Pegando condução, trabalhando como CLT, anos e anos e anos, quase décadas, pegando ônibus lotado todo dia de manhã, depois voltando para casa, não era fácil. Tá bom? Então, se eu tivesse começado antes, teria sido melhor. Mas eu comecei no tempo certo, né? No tempo em que eu me deparei. A grande questão maior, a gente vai até falar sobre isso daí daqui a pouco, é a decisão que você tem que tomar, certo? Porque eu conheço muita gente que não decide nunca. Certo? Ele chega, ele tem vontade. Eu já até comentei isso aqui em outros vídeos, acho que umas 2 vezes já comentei isso. Tem pessoas com as quais eu converso, porque eu sempre deixo aqui na descrição, inclusive meu WhatsApp, para tirar dúvidas sobre o nosso curso de refrigeração. E tem pessoas que eu já conversei com ela em 2022, conversei com ela em 2023, 2024, assim, certo? E ela fala, olha, logo, logo eu vou estar fazendo o curso, logo, logo eu vou estar... E nunca decide, sabe? São pessoas... Eu acho que esse é o maior problema de todos, tá bom? O problema não é a idade. Se você é muito jovem, ou se você já tem mais idade, certo? O problema é a falta de decisão. Pessoas que têm dificuldade para tomar decisão, sabe? Por medo, ou sei lá, por o quê? A gente pode até... uma hora dessas, né, se aprofundar. O que leva uma pessoa a ser tão indecisa? Mas aí eu teria que ser psicólogo, né? Não sou, mas a gente percebe, e eu percebo que tem outros que mergulham de cabeça. E normalmente quem mergulha de cabeça costuma se dar muito bem, certo? Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre o pessoal muito jovem que vai começar a trabalhar, certo? Que quer trabalhar com refrigeração. Tem uma moça... certo? Ela sempre interage comigo. Bom, não vou falar o nome dela, não. Mas quando ela começou a conversar comigo, pegar algumas dicas comigo, ela tinha 14 anos, tá? Então já faz uns 2 anos, deve estar com 16 anos. Mulher, 16 anos, muito jovem e está trabalhando com refrigeração. Cara, é muito esforço e é uma área também em que as mulheres ainda não perceberam. Que é mais ou menos, não sei se você sabia... Por exemplo, na área de transporte, no Uber, por exemplo, você sabia que tem mulher que ela prefere pegar Uber com uma mulher dirigindo do que um homem? Ela se sente mais segura com uma mulher dirigindo? Então tem uma área muito grande no Uber, né, de mulheres que preferem andar com mulheres. E eu tenho certeza que se tivessem mais mulheres também na refrigeração, elas estariam se dando muito bem, porque eu tenho certeza que algumas mulheres dariam preferência a terem mulheres técnicas de refrigeração mexendo lá na sua máquina de lavar, na sua geladeira. Mas isso é para outro dia, tá bom? A gente está falando sobre idade, beleza? Mas eu lembrei dela, já ia falar o nome dela,
porque chama Ágata, mas tem muita Ágata por aí, então você não vai saber qual Ágata que é. Então, sobre idade, nunca é cedo demais. É que você vai passar por alguns desafios também, se você é muito jovem. Eu conheci um cara, um amigo meu, que ele começou muito jovem e ele ia com um ajudante, um tio dele, que era mais velho, né? Bem mais velho. Não é muito mais velho, mas já aparentava bem mais idade que ele. E quando ele chegava na casa do cliente para dar o orçamento, o cliente, ao invés de conversar com ele, que era o profissional, conversava com o tio dele, que era só ajudante, certo? Perguntando para o tio dele. Aí o tio dele falou, não, o técnico é ele, eu estou aqui só para ajudar a carregar a mala, certo? Ficava até engraçado. Então é um desafio de quem está começando, é isso, é passar credibilidade, porque às vezes você com mais idade, você passa credibilidade, certo? Mesmo que o jovem seja tão competente quanto você. Mas é um desafio legal que você vai tirar de letra. Talvez no começo, né, no primeiro contato com o cliente, talvez aconteça isso, né, das pessoas não acreditarem muito. Mas aí cabe a você desenvolver, né, o seu potencial aí e mostrar que você de fato é fera no que faz, beleza? Sobre o jovem também, quando ele está começando no mercado, uma das preocupações que a gente tem, qualquer profissão, é se a profissão ela vai deixar de existir, certo? Porque o jovem, digamos, ele vai investir numa carreira, certo? E já pensou, porque muitas profissões deixaram de existir. Ainda por último, né, com essa ascensão aí das inteligências artificiais, por exemplo, documento. Todas as vezes que eu preciso de um contrato, por exemplo, aqui a gente tem os nossos parceiros aqui do portal e sempre que a gente faz uma parceria a gente tem que fazer um contrato. É que antigamente a gente tinha que recorrer a um advogado, alguma coisa assim. Não que os advogados ainda não tenham seu valor, mas muitas das coisas que os advogados faziam, hoje você consegue fazer com a inteligência artificial. Por exemplo, um logotipo para a sua empresa. Você consegue fazer um logotipo com a inteligência artificial. Antigamente você tinha que contratar um desenhista, um designer, para fazer isso para você. Hoje você consegue fazer com a inteligência artificial. Então tem profissão que vai acabando com o passar do tempo. Ou então, não, mesmo que não acabe, vai reduzindo aí a necessidade. Por exemplo, gráfica, certo? Hoje, como impressora, você faz a maioria dos impressos que você precisa. Então, muita coisa vai ficando pelo caminho. Agora, a refrigeração, eu não vejo mesmo, médio, longo prazo, alguém que substitua aí um profissional de refrigeração. Não vejo como, entendeu? Vai sempre precisar de um profissional de refrigeração, de alguém para consertar a sua máquina, tá certo? Mas eu falo da refrigeração principalmente porque a máquina de lavar, por exemplo, é uma excelente área, mas a gente vê muita gente se aventurando aí nas máquinas de lavar, assiste 1 ou 2 tutoriais no YouTube e aí vai lá e se aventura para consertar a máquina de lavar. Já adianto que não é simples, não é muito simples, tá bom? Se você não tiver um professor, se você não tiver um curso, você vai sofrer. Pode ser que 1, 2, 3 máquinas você vá bem, mas de vez em quando você vai pegar umas carnes de pescoço por aí que vai te dar muito trabalho. Então o ideal é que você faça um curso. Mas refrigeração não tem como, entendeu? Não tem como. Você precisa realmente entender do babado para desenvolver. Você precisa investir em ferramentas. Então é coisa que não é assim tão simples, tão fácil da pessoa pegar e resolver. Faça você mesmo. Não, a maioria das vezes não. Outro dia eu estava assistindo, uma parte do meu dia eu dedico para pesquisar o que os outros profissionais que estão no YouTube, em outras redes sociais, têm colocado. Aí eu estava assistindo uma outra rede social e tem um cara que ele faz vários vídeos lá, dizendo, olha, a maioria dos problemas aqui, troca essas 2 peças que resolve. Aí ele mostra lá o relé e o protetor térmico. Aí eu penso, eu nem me lembro a última vez que eu troquei um relé e protetor térmico, porque é uma das peças que menos dá problema é relé e protetor térmico. Quando dá problema, normalmente é o compressor que está estragado, e estragou relé e protetor térmico. Mas aí o cara chega e está ensinando errado. Aí o camarada vai lá, acha que é relé e protetor térmico, vai lá, compra, só gasta dinheiro e não resolve. Ele precisa de um profissional que vai lá para fazer realmente um diagnóstico e resolver o problema. Então,
Quanto ao futuro da profissão, pode ficar tranquilo, certo? Você que é jovem hoje, que está começando, que eu acho que não vai ser na sua geração que vão substituir os profissionais de refrigeração. Não vejo como, tá bom? Não vejo como mesmo. Beleza? Ó, então vamos lá. Por quê? As geladeiras não vão parar de existir. Onde tem gente, tem geladeira. Tá certo? Qualquer lugar. No litoral tem geladeira, no interior tem geladeira, na capital tem geladeira, no meio do mato, lá perto do garimpo, tem geladeira, na roça tem geladeira, na fazenda tem geladeira. Inclusive eu tenho alguns alunos que mexem com aquela... como que é o nome mesmo? É uma geladeira para leite, certo? Porque o leite tira da vaca, tem que conservar até ir o caminhão lá para retirar o leite. Então precisa daquelas geladeiras para leite. Então todo lugar tem necessidade de um profissional de refrigeração. Tenho vários mesmo alunos que trabalham com refrigeração, né? Se é meu aluno tem que ser refrigeração. No interiorzão, né? Cidades pequenas trabalhando assim, fazenda, sítio, etc. E não falta serviço, certo? Outra coisa, os equipamentos estão ficando cada vez mais tecnológicos, entendeu? Então está ficando cada vez mais difícil de curioso mexer, entendeu? Porque cada vez mais sensores, mais placas eletrônicas, e é o profissional que vai entender, tá certo? Disso tudo. Certo? Eu não estou falando isso para você que ainda não é profissional, ficar com medo. Então não é para mim. Pode ser para você sim, mas você vai ter que estudar, tá certo? Para isso, bom, deixa eu até interromper logo aqui para fazer o meu jabá, para te fazer o convite para estudar comigo. Tá a fim de aprender? Tá a fim de se tornar um desses profissionais? Certo? Deixa eu fazer um convite para você, mas fica aí, tem bastante coisa ainda. Seu vídeo só por um instante para te fazer um convite. Tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital? O lugar é aqui no Portal Refrigeração. Mesmo quem não sabe nada, aprende. Porque a gente começa do zero absoluto. À medida que você vai assistindo as aulas, você vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo, até se transformar em um profissional altamente qualificado. Alguém que vai poder viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, pagar os boletos e realizar os sonhos. É o seu caso? Então vem para o portal. E você que já é um profissional, mas sente a necessidade de se aprimorar, se atualizar, vem para o portal também. Por exemplo, Tecnologia Inverter. Está disponível no nosso curso de refrigeração, módulo de Tecnologia Inverter. Tenho dito, Tecnologia Inverter veio para ficar e os profissionais que não se prepararem vão ficar para trás, vão sofrer. E tem também o curso de controlador digital, que é aquele degrau a mais que todo profissional de refrigeração deveria subir nesse degrau, porque eu conheço muitos profissionais bons de refrigeração que deixam de colocar dinheiro no bolso porque não sabem mexer com controlador digital. Tá afim? Link na descrição e link no primeiro comentário fixado. Só clicar lá e vem estudar comigo. E o valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Beleza? Continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, estamos de volta aqui. Bom, fica a seu critério agora, se você quiser fazer parte. O jovem ou velho, vou falar dos mais idosos daqui a pouco, tá bom? Vou falar dos camaradas aposentados, tá? Tô falando primeiro com os jovens. Então é isso, meu amigo, tá? Você jovem que quer uma profissão aí. Por exemplo, o Leonardo que trabalha comigo aqui. Você sabia que o Leonardo é meu filho, tá certo? Ele começou comigo com 12 anos. O Leonardo ele nunca teve uma carteira assinada. Tá certo? Sempre trabalhou somente com refrigeração e conserto de máquina de lavar. Desde os 12 anos, ele ficava lá no balcão, quando eu montei minha oficina, ele ficava no balcão lá atendendo, pegando o pessoal e me ajudando. Quando às vezes eu tinha alguma coisa, precisava dele e tal, ele me ajudava, me auxiliava. Tá certo? Hoje é um dos melhores profissionais que eu conheço. Ele acha que é melhor do que eu, inclusive. De vez em quando, a gente não pode muito trabalhar junto, porque às vezes dá umas discussões. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas ele começou muito jovem e ele conquistou bastante coisa, tá? Hoje ele tem a casa própria dele, uma casa bem legal, tem o carro dele, tem a família, tem... Cara, só trabalhando com refrigeração. Tá legal? Vamos lá. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, deixa eu ver. Agora vamos falar do pessoal mais experiente. Não vou chamar de velho, não, vou chamar de experiente. Aquela galera
40, 50, 60 a mais. E aí ele pergunta, será que papagaio velho aprende a falar? Cara, depende só de você, tá bom? Se você se conformar, se você assimilar isso, essa crença, certo? Se você acreditar nisso, tem muita gente que tem crenças na cabeça, a gente chama de crenças limitantes, tá bom? Crença, você acredita e aquilo lá limita você de alcançar um objetivo, tá bom? Agora, se você acredita nisso, aí eu não tenho como te ajudar. Se você acredita que depois de certa idade você não aprende mais, aí eu não tenho como te ajudar, tá bom? Agora, se você decidir acreditar, sabe, que Deus te deu aí uma cabeça, um cérebro aí que é uma das máquinas mais incríveis que tem e que você, com dedicação, pode aprender, então ninguém te segura, tá bom? Eu tenho muitos alunos profissionais, sabe, se aposentaram e aí passaram 2 semanas, não aguentava mais ficar parado. Aí me conheceram, certo? Meus vídeos no YouTube, entraram em contato comigo com essa mesma pergunta. Será que eu aprendo? Eu falo a mesma coisa que eu estou falando com vocês. Depende de você, depende de cada um. E aí eles acreditaram em mim e vieram, certo? E tem vários mesmo trabalhando, certo? A grande vantagem do camarada já com uma certa idade, aposentado, que normalmente ele já está com a vida relativamente estabilizada, certo? Está com aquela aposentadoria, é baixa, não dá para tudo. Inclusive, o que é muito bom, né? Que você tem uma renda extra para complementar. Só que ele também não precisa correr tanto, entendeu? Ele pode se dar o luxo de escolher os serviços, não precisa ficar naquela... Quando se você é mais jovem, não. Aí eu indico que você corra bastante, tá certo? Sem feriado, sem fim de semana, corre bastante, principalmente no início, tá? Depois você sossega um pouquinho mais. Tá legal? Mas pro aposentado, por exemplo, eu sempre falo desse caso, é um aluno meu que ele se aposentou, correto? E ele tinha um espaço lá na casa dele, e aí ele resolveu fazer o curso comigo, ele começou a comprar geladeira e máquina de lavar, quebrada, usada, sabe, estragada. Aí ele arrumava, certo? Ele tinha um espaço, arrumava e colocava para vender. Ele formou tipo uma loja de usados. Está indo muito bem, está ocupando o tempo dele, certo? Porque ele não estava aguentando mais ficar parado. E ainda bota um dinheiro no bolso. Está sempre batendo papo, conversando com um, conversando com outro, vendendo as geladeiras, as máquinas dele, colocando o dinheirinho no bolso e se sentindo aí útil, certo? Se sentindo aí vivo. Então, meu amigo, refrigeração não é que nem jogador de futebol. Jogador de futebol tem que se esforçar, ele não vai começar velho. O jogador de futebol vai começar bem novinho e quando chegar com uns 30, 35 já está se aposentando. Refrigeração não é desse jeito, tá bom? Refrigeração, muito pelo contrário. Quanto mais experiente você é, talvez refrigeração a gente possa comparar com o técnico de futebol. A gente percebe que aqueles técnicos de mais idade, mais experientes, são aqueles mais disputados pelos clubes de futebol, certo? Porque eles acumularam tanto conhecimento que eles conseguem resolver os problemas dos times aí e com certeza vão conseguir resolver o problema dos refrigeradores, tá? Ela não depende de força bruta, depende de raciocínio técnico, de você aprender. Aprender no portal Refrigeração, você fica fera. Responsabilidade. Se você tem responsabilidade, é para você. Eu conheço muitos profissionais que se deram mal porque são irresponsáveis, certo? Não dá garantia, deixa o cliente na mão. Se você tiver responsabilidade, meu amigo, você vai longe. Tá bom? Que mais? Postura profissional, sabe? Passar credibilidade para o seu cliente. Você acha que um cliente prefere um jovem apressado ou alguém maduro, responsável, que explica o serviço com calma? Certo? Estou falando do maduro agora, tá? Então o jovem que quer aprender, seja desse jeito, tá bom? Seja dessa forma. Nada de pressa, tem essas características de alguém mais maduro. Agora os perfis de quem pode aprender. Vamos lá. Aposentaram dos que querem complementar a renda. Meu amigo,
você vai tirar mais com refrigeração e máquina de lavar com a sua aposentadoria. A não ser que você seja aposentado aí, sei lá, do STF, de alguma coisa assim, certo? Agora, se você for aposentado aí de uma CLT normal, certamente você vai pegar mais na renda extra do que é, alguém, um aposentado de CLT, tá? É, deixa eu ver aqui minhas anotações. Serve também para pessoas cansadas da CLT. De repente, no seu caso, você não está aposentado, mas você já não aguenta mais, tá? Aquele dia a dia da CLT. Como eu, por exemplo, né? Que trabalhei por anos ali, me deslocando de São Paulo para Guarulhos, todo dia, indo e voltando. É cansativo, tá certo? Às vezes você perde um tempão do seu dia só nesse deslocamento. Então, é ótimo para você, certo? Deixa eu ver. Pessoas que querem renda extra antes de sair do emprego. Ótimo também. Foi assim que eu fiz, né? Fiz como aprendi refrigeração, comecei a trabalhar de sábado, domingo, feriado, horas vagas, né? E acabei fazendo a renda extra e a renda extra ultrapassava meu salário lá na empresa. Aí eu me desliguei. Hoje vivo só de refrigeração. Eu tenho alunos também, cara, que eram eletricistas. Hoje não, ontem, falei com um cara que ele é eletricista e estava querendo fazer o meu curso, tá certo? Porque ele, como eletricista, aparecia muitas vezes pessoas perguntando se ele consertava geladeira e máquina de lavar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o cliente ele liga, né? Fala, pô, se o cara sabe mexer com instalação elétrica, talvez saiba mexer também. Aí ele está querendo fazer o curso também. Pedreiros, a mesma coisa, tenho vários alunos que também, pedreiros, só que é pesado o pedreiro, ganha até relativamente bem um bom pedreiro, mas é muito pesado, tá certo? Motorista de Uber, eu tenho muito, que não é mais motorista de Uber. Eu peguei esses dias, eu estava no hospital, eu tive um probleminha essa semana, tá certo? Graças a Deus está tudo bem agora. E na volta do hospital eu peguei um táxi. E o cara, ele era refrigerista, né? Ele estava começando com refrigeração. Eu até passei, nem sei, de repente ele está até assistindo o vídeo que eu cheguei, passei meu canal para ele, certo? E ele trabalha como motorista de táxi e quando aparece algum serviço, eu acho que ele já anda com as ferramentas lá. Eu não perguntei para ele, mas bem capaz que ele já ande com as ferramentas ali dentro do táxi. Aí desliga lá o taxímetro, o aplicativo, sei lá o que eles usam, e vai atender o cliente lá. Então tem bastante gente, tá? Ó, muita gente indo muito bem nessa área. Ah, mas se tem muita gente, está saturado? Eu diria para você que não. É o que eu falei para vocês. Tem muita demanda, muita demanda por profissionais bons. Tá bom? Sobre aprender refrigeração, beleza? O problema é que às vezes tem muita gente também que fica estagnada. Eu conheço muitos profissionais, porque tem isso também. Às vezes você chega, antes deixa eu fazer uma pesquisa de mercado para ver se... Deixa eu ver, 23 minutos, já vou para o encerramento já, tá bom? Mas deixa eu falar isso que é importante. Às vezes, você chega, vai fazer uma pesquisa de mercado e vai conversar com um profissional da área e você dá o azar de pegar um cara desanimado, porque existem profissionais de refrigeração desanimados. Desanimado por quê? Eu vou te explicar. Porque cada dia surgem tecnologias novas na refrigeração, certo? A refrigeração de 30 anos atrás, quando eu comecei, não é mais a mesma. As máquinas de lavar de 30 anos atrás não são mais as mesmas. Só que tem gente que fica preso no passado, porque todo dia surge uma tecnologia nova, certo? Todo dia, por exemplo, tinha as geladeiras convencionais antigas de 30 anos atrás, aí surgiram as frost free, certo? Já diferenciadas. As primeiras frost free, elas não usavam eletrônica, elas usavam uns controladores, uns timer mecânico, eletromecânico, o que já era uma tecnologia e que já peneirou muita gente. Muita gente ficou para trás naquela época, tá bom? Mas ainda assim alguns prosseguiram. Aí começaram as geladeiras frost free com eletrônica, certo? Com placa eletrônica e sensores. Aí muitos daqueles que não evoluíram
ficaram para trás. E aí vai reclamar, porque não dá mais. Já foi o tempo que eu ganhava dinheiro com refrigeração. Por quê? Porque ficou parado no tempo. Hoje, a nova tendência são as geladeiras inverter. E aí vai ficar mais uma pancada de gente para trás. Por quê? Porque não corre atrás. Então, uma das coisas que eu propus no meu coração, quando eu comecei a refrigeração, foi nunca ficar para trás. Toda vez que saía uma tecnologia nova, eu estava atrás de aprender. Todas as vezes. Por exemplo, deixa eu contar uma coisa que aconteceu. Quando as inverters começaram a bombar, aparecer, agora que ela está bombando. Deixa eu ver que ano que foi. 2023, tá certo? Eu não sabia nada de inverter em 2023. Nada. Nada, nada, nada. Eu tinha tido uma experiência com geladeira inverter, uma experiência. Bom, vamos lá. Não sabia nada. Aí aconteceu que em 2023 teve a Febrava 2023. Na época, a Embraco estava lá na Febrava e eles fizeram uma palestra a respeito de tecnologia inverter, tá certo? Aí eu fui lá e participei. Participei como aluno, sentei lá para aprender. E de 2023, 2024 eu já estava dominando tecnologia inverter, inclusive criei o módulo de tecnologia inverter para o meu curso, certo? Aí já coloquei à disposição dos meus alunos. Quando for em 2025, quem me procura para participar da palestra na Febrava 2025, a Embraco entra em contato comigo e a gente conversando, fui até Joinville, conheci a fábrica, conheci o pessoal muito gente boa, o pessoal da Embraco, certo? Muito gente boa. Fui tratado, assim, muito bem e eles me convidam para participar da Febrava 2025. Eu que participei assistindo em 2023, entrei como palestrante em 2025. Sabe por quê? Porque a gente se propõe a nunca parar. Certo? Nunca. Sempre que tiver uma tecnologia nova, você vai, corre atrás e aprende. Tá bom? Tanto é por isso que eu faço, quando eu faço o jabá do meu curso, uma das coisas que eu bato na tecla é sobre tecnologia inverter. Vem aprender, não fica para trás. E toda vez que surgir uma tecnologia nova, eu, né, em nome aqui do Portal Refrigeração, vou correr atrás para aprender, para trazer para vocês, para trazer principalmente para os meus alunos do Portal Refrigeração. Então é isso, se você estiver disposto a isso, por isso tem muita gente desanimada, porque não corre atrás, acha que é muito difícil. Por exemplo, na área de frost free, eu conheço muito técnico antigo que não sabe testar um sensor. Uma das coisas mais simples que existe é você testar um sensor de uma frost free e o cara não sabe. Por quê? Porque nunca interessou, porque se interessasse aprendia. Então a questão é só essa. Ó, esse vídeo era para ter durado 10 minutos só. Já estamos chegando em quase 30, 27h53 agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa só para encerrar, tá? O verdadeiro limitador não é a idade. Não é idade, não é dinheiro, porque às vezes o cara fala, não tenho dinheiro, porque vai ter que investir em ferramenta, não sei o quê. Cara, você investe, você começa com o que tem. Você dá um jeito, começa com o que tem. Não é falta de oportunidade tem, é falta de decisão. Tá legal? Falta de decisão, falta de orientação correta. Por quê? Porque às vezes vai conversar com um cara que está desanimado. Não, você tem que encostar em um cara que está animado, um cara que está entusiasmado, que enxerga na refrigeração o potencial que ela tem. Falta de método também, precisa do método. Bom, eu vou encerrar aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer, deixa eu ver, 4 perguntas muito, muito importantes. Dependendo dessas perguntas, eu vou dizer se você dá certo ou não na refrigeração. Antes, deixa eu só falar dos parceiros do portal. Eu já volto com essas 4 perguntas muito importantes para você. Chegou a hora de falar dos parceiros do Portal Refrigeração. Vamos começar pela Brasweld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Tem também a Elite. Elite, por sua vez, desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Tá? Algumas talvez você já conheça, o engate rápido, ou a chave Locken, ou sacadores de mecanismo.
Mas tem muito mais, tem ferramentas que você nem conhece, estão fazendo falta na sua maleta, tá? Então, quando for comprar ferramentas, dá preferência para as ferramentas da Elite. E Michan de Gases Industriais. Michan de especialista em nitrogênio, oxigênio, reguladores, maçaricos. Tudo dessa área Michan tem com procedência e garantia. Está em São Paulo, Grande São Paulo, vai direto lá, vale a pena. Já leva o seu equipamento carregado, montado, prontinho para usar. Está em outros lugares do Brasil, não se desespere, a Michan também envia para todo o território nacional. Certo? E finalmente, porém não menos importante, Cares Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração do Brasil. Cares Frio já vende no varejo com preço de atacado. Além disso, Cares Frio está disponibilizando 10% de desconto para a audiência aqui do Portal Refrigeração. Então, na hora que você vai comprar, dá para comprar pelo WhatsApp, direto com o vendedor, ou dá para comprar também pelo site caresfrio.com, certo? Das duas formas, você vai lá, antes de finalizar a sua compra, coloca lá o cupom PORTAL10. Repita, PORTAL10, tá bom? Você garante 10% de desconto. Então, aquilo que já era barato, 10% de desconto. Eu, se fosse você, aproveitava. Beleza? Cares Frio. Além disso, eles têm tudo para tecnologia inverter. Eles têm uma parceria muito grande com a Embraco, então não falta nada ali da linha comum, on-off e inverter. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, prontinho, tô de volta. Vou fazer 4 perguntas agora. Tá legal? Primeira pergunta, eu queria que você colocasse nos comentários, tá bom? Pode colocar só o número, não precisa... Qual a sua idade hoje? Tá legal? Qual a sua idade hoje? Você trabalha com o que atualmente? Certo? Se for aposentado, coloca aposentado. Se trabalha, com o que você trabalha hoje? Você pensa em migrar ou quer uma renda extra? Coloca aí também. E agora a pergunta mais importante, por favor, não me venha com desculpa. Seja honesto consigo mesmo. O que te impede hoje de entrar na refrigeração? O que te impede? Certo? Coloca aí na descrição. Bom, deixei essa pergunta para o final. Por quê? Porque só quem ficou até agora, de fato, está interessado em, de fato, mudar de vida. Então, se você ficou até agora, essa pergunta é para você. A gente já vai encerrar. Deixa eu só falar de mais um negócio que eu tinha esquecido. É do nosso grupo de ofertas, certo? Você que quer comprar ferramenta para refrigeração, máquina de lavar, ferramentas elétricas também, a gente criou um grupo de ofertas no WhatsApp, onde de segunda a sexta eu tenho colocado algumas ofertas muito legais. Além disso, eu tenho uma parceria com o Mercado Livre e eles me passam alguns cupons de desconto e eu repasso para o pessoal do grupo, tá certo? Certo? Descontos de 15%, nada mal, né? Então já são ferramentas de ótimo custo-benefício que eu coloco e aí coloco esses cupons. Então, na descrição, vai lá, tá lá, né? Participar do grupo de ofertas, clica lá, automaticamente você já está no grupo e pode ficar tranquilo, eu não vou ficar enchendo o saco, certo? Colocando o dia inteiro. Não, normalmente é de manhã que eu coloco e aí eu até recomendo que você seja ligeiro, rápido, aí para aproveitar os cupons, principalmente. As ofertas já são baratas? São. Mas se você puser o cupom, fica mais barato ainda. Beleza? Bom, agora só me resta dizer até a próxima, se Deus quiser. Tchau!